Bueno, iniciamos el debate entonces. Nelson. Bom dia a todos, muito bem-vindos. Eu vou optar pelo português e não pelo portunhol. Enfim, é com muito prazer que nós começamos esse primeiro debate do nosso encontro. É uma experiência relativamente nova, né, nos encontros e eventos científicos, que se comece já com o debate, mas eu acho que vai valer a pena a gente fazer essa experiência, né? Bom, o nosso primeiro debate tem como tema discurso e ciência, um tema que eu diria escolhido a dedo, do nosso amigo Guillermo, não por acaso, né? A justaposição desses dois significantes é uma justaposição que não foi óbvia desde sempre, né? Só para se tomar como exemplo, Freud não considerava, né, a ciência como um discurso como os outros. Ela tinha um privilégio, né, em relação a todos os outros discursos, aos outros discursos que se colocassem enquanto uma Weltanschauung, enquanto uma visão de mundo. Enfim, e eu diria, inclusive, que esse é um dos pontos cegos, né, da teoria freudiana, em sua abertura para o que nós estamos tentando fazer hoje, que é a inserção da psicanálise dentro do contexto político propriamente dito, né? Então, recuperar a espessura propriamente discursiva da ciência é um desses passos, né? Nesse sentido, gostaria de justificar aqui a abertura do nosso encontro por esse tema e demonstrar alguns instrumentos conceituais, trazê-los à tona, né? De que modo nós podemos, então, compreender a própria ciência na sua espessura discursiva, na sua relação com o poder, na sua relação com a política. São starters, né, que gostaria de lançar aos colegas e ao público, também colegas. Tudo bem? Onde é? Vou então começar passando a palavra, né, ao Paulo Bier, que tem desenvolvido nos últimos anos algumas pesquisas sobre essa questão, desde o seu mestrado, agora doutorado, em fase de término. Quem sabe? Bom dia. Primeiramente, queria agradecer rapidamente a organização do encontro. Estou muito contente de estar aqui. Acho que indo direto ao ponto, eu vou fazer uma fala bem breve, mas eu gostaria de começar, acho que com uma questão que a gente tem trabalhado bastante no LatexFIP, no laboratório, e que de alguma maneira tem sido muito central hoje em dia, quando a gente entra nesse tipo de discussão, justamente de discutir, digamos, os atravessamentos políticos que podem ser encontrados na constituição do discurso científico, né? Quer dizer, algo que já existe alguma tradição dentro da filosofia da ciência, tanto na filosofia da ciência mais continental como na anglo-saxônica, mas que ganha uma certa emergência, uma certa dramaticidade hoje em dia, especialmente num contexto político marcado por um certo obscurantismo, pela negação de estudos científicos. Então, que eu acho que coloca uma questão muito delicada para a gente, que é justamente como que a gente faz esse tipo de crítica. Quer dizer, a gente tem estabelecido críticas que são muito importantes, especialmente no campo da psicopatologia, quer dizer, críticas de que muitas vezes isso que se mostra como o discurso científico mais aceito não necessariamente nos parece ser o melhor jeito de abordar as questões, né? Ao mesmo tempo, como que a gente faz então essas críticas justamente sem permitir esse tipo de resposta negacionista, digamos, né? Recentemente o Bruno Latour deu uma entrevista. Bruno Latour, um epistemólogo, enfim, antropólogo, filósofo francês, que ficou muito famoso, né, pela publicação de um livro em 1978 chamado Vida de Laboratório, um livro que ele escreveu com o Steve Woolgar, e que ele justamente atacava muito um certo ideal de ciência que se tinha, da pureza científica, da independência
autonomia da ciência em relação a outros campos. Ah, tá bom. E o Latour foi... Bom, muitos pensadores entendem o Latour como um dos marcos, a publicação do Vida de Laboratório, como um dos marcos mais importantes no que ficou conhecido como as guerras da ciência, Science Wars, que opõem, muito grosso modo, justamente filósofos da ciência realistas, né, que acreditam defendem que existe algum tipo de relação direta entre o conhecimento produzido e, digamos, as coisas em si. E um outro lado, que muitas vezes é nomeado enquanto os nominalistas, quer dizer, que justamente vão entender a ciência como um discurso que, portanto, carrega atravessamentos, contingências e uma relação, não de uma relação direta com os objetos, mas justamente uma relação intermediada por diversos aspectos, né? Nessa entrevista em específico, colocaram uma pergunta para o Latour, trazendo algumas acusações que acontecem, que ele tem recebido hoje em dia, de que a obra dele teria contribuído muito para o que ficou hoje em dia conhecido como fatos alternativos, né? Quer dizer, justamente esse tipo de posicionamento dentro da ciência, de negação de estudos, de negação de produções científicas, e que se baseia muito na ideia de que, bom, se os estudos são produzidos a partir de um recorte específico, de metodologias específicas, contingentes, então se fizermos outros estudos a partir de outras bases, nós chegaríamos a resultados diferentes, né? Isso, digamos, é a parte mais sustentável, mais interessante de uma filosofia da ciência crítica, mas que é assimilada de uma maneira muito irresponsável e com claros ensejos políticos, enfim, com algumas tendências que se vê claramente. Bom, no Brasil isso é muito claro, né? Recentemente o diretor de uns institutos de pesquisa mais importantes do Brasil, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, foi demitido justamente porque ele publicou resultados sobre o desmatamento na Amazônia, né? E um dos ataques que ele recebeu era justamente que aqueles dados eram enviesados e que eles eram produzidos de modo enviesado, e que nós poderíamos produzir outros dados que demonstrariam que a Amazônia estava sendo menos desmatada e não mais, como os dados estavam sendo produzidos, né? Então acho que é um belo exemplo do que a gente está aqui chamando de fatos alternativos. Enfim, voltando para essa entrevista, o Latour, então, ele recebe essa crítica em que falam, bom, muitas pessoas acreditam que você é um dos culpados pela existência dos fatos alternativos, quer dizer, esse tipo... Mais esse... Vai passar então. Que esse tipo de investigação crítica sobre epistemologia, sobre filosofia da ciência, justamente seria, né, e essa, digamos, essa perda de autoridade, né, do conhecimento científico, da enunciação científica, seria algo pelo qual o Latour deveria se responsabilizar e que teria tido como resultado justamente esse cenário, né, de descrença, de obscurantismo e tudo mais. E a resposta dele me parece que é muito interessante. Acho que é isso que eu queria trazer para a gente começar essa conversa hoje. Quer dizer, a resposta dele é muito singela, é muito sucinta. Ele fala, olha, isso que me acusam, na verdade, quer dizer, essa crise que a gente pode pensar que existe hoje em relação ao conhecimento científico, ela, na verdade, é resultado não daquilo que eu produzi, mas daquilo que eu denunciei. Né? Quer dizer, essa crise, ela é um produto não da perda da autoridade da ciência, mas de um excesso de autoridade que a ciência demandava e tentava assumir para si, e que era insustentável. Quer dizer, o discurso científico se colocando, ele usa um pouco essa construção, ele fala, o discurso científico se colocando no lugar da verdade, algo que é muito incompatível, inclusive, com
diversos entendimentos sobre o que é ciência, mas que em sua, digamos, discursividade social acabava se colocando, né? Quer dizer, bom, a ciência assumindo esse lugar de quem enuncia o verdadeiro, né? A verdade, e isso claramente era algo problemático, e não é a crítica a isso que produz os fatos alternativos. Né? O problema é justamente o que se acredite que esse lugar pode ser ocupado, em primeiro lugar, pelo conhecimento científico. Né? Quer dizer, o problema não está na crítica, mas o problema está justamente nesse posicionamento equivocado da ciência, do discurso científico, no primeiro lugar. Enfim. Bom, meu nome é Hugo Lana, queria agradecer ao Engerman e todos da Odelar por nos receber aqui. E, bom, interessante isso que o Paulo falou, né? Essa espécie de lugar onde a ciência ocupa, um lugar discursivo na sociedade, de valor de verdade, que tem um valor de verdade, ao mesmo tempo em que a filosofia da ciência vai se transmutando e problematizando esse lugar, né? Então, parece assim, um movimento epistemológico e discursivo em formato de diapasão, né? Assim, onde, ao mesmo tempo em que se desconstrói esse lugar de verdade universal, socialmente ele se fortalece. Então, acho que esse é um problema que temos nas nossas mãos, que é um problema de divulgação científica, não tanto epistemológico, mas que toca a epistemologia porque qual é o lugar que um discurso como a ciência pode ocupar, se não o de verdade, né? Se não um de discurso assim universal que organiza a sociedade. Então acho que esse é um ponto. A gente teve um momento de inflexão no Brasil importante com relação a isso. O Paulo trouxe o cenário, assim, partes do cenário, né, onde ao mesmo tempo que se desconstrói, se destrói, assim, pesquisas científicas estáveis, né, os investimentos para que isso aconteça, se faz em nome de uma certa ciência, né, ou de uma cientificidade, mas que é outra, né, que é só buscar outros dados. Então esse é um ponto. E tem uma questão importante que nos toca muito, muito de perto, que é a psicanálise, né? Como que a psicanálise se organiza dentro desses diferentes assim empuxos discursivos, né? Bom, o Nelson trouxe assim, a visão freudiana, né? Conhecida, cientificista. Mas depois Lacan vai se debater muito com esse tema, né? De como produzir uma linguagem que, se pode dizer assim, toque o real, né? Que consiga formalizar aspectos do real da experiência clínica, especialmente. Então, nos anos 60, fins dos anos 60, ao longo dos 70, Lacan faz uma diversidade de experimentos de formalização, né, que vão nem sempre são compatíveis, aí a gente pode debater, né, mas que visam assim uma formalização dessa experiência. Bom, isso ele faz saindo da sua teoria dos discursos, né? Então, que é o tema do nosso debate, né? O discurso e ciência. Como, quer dizer, formalizar uma experiência, algo do real, mas levando em consideração o discurso, né? Levando em consideração que isso precisa ser assim transmitido, comunicado. Então esse é um ponto, acho que importante para a gente debater e que carrega aí, acho que essa problemática que o Paulo apresentou entre o discurso, a verdade e agora o real. Bom dia, gente.
Então, retomando o exemplo do Latour que o Paulo colocou, eu acho que é importante a gente situar a ciência enquanto prática e a ciência enquanto uma aventura de ideias, colocar aqui que são os termos que a Isabelle Stenger usa, se não me engano. O principal ataque, eu acredito que está vindo na direção da ciência enquanto essa aventura de ideias. A ciência enquanto prática, ela se sustenta em alguma medida. Milhões vão continuar sendo investidos na indústria farmacêutica, por exemplo. Esse ataque vem a uma certa narrativa que acompanha a ciência, como, assim, como foi comentado, né? Um saber que hierarquicamente está colocado acima, né? E a grande questão é como construir uma outra narrativa que atribua a ciência um lugar digno, né? E que a valorize sem atacar outros saberes. Eu acho que no sentido de resgatar essa objetividade que a ciência de certa maneira traz, mas ao mesmo tempo dar conta dos ataques que visam essa mesma objetividade. Essa narrativa criticada, ela tende a tirar o valor de objetividade da ciência e, numa certa medida, ela tem alguma razão nisso, certo? Acho que a ciência como a verdade, que é uma sobreposição que acho que ninguém ainda tem em conta, né, plenamente aqui, pelo menos. É isso que está sendo atacado pelos terraplanistas, né, e por todos os negacionistas da ciência. E acho que o grande desafio agora então é resgatar uma certa narrativa que não seja negacionista, né, nesse sentido, tornar a ciência uma nova aventura das ideias, né? Acho que por aí. Gostaria de passar a palavra, mas antes um detalhe que me ocorreu nesse debate, né? De algum modo, acho que a gente interviu aqui, sublinhando, de um lado, a possibilidade de se pensar com a ciência como uma espécie de produção pura de conhecimento, e, do outro lado, uma má ciência que seria, digamos, uma aplicação ideológica, né? A ideologia do gênero, um desses exemplos, né? Mas, de outro lado, uma aplicação ideológica da ciência. Eu acho que o debate não tem que se manter necessariamente nesta polarização. Eu acho que se a gente pensar, por exemplo, em Foucault, né, a gente tem uma outra abordagem possível dessa relação, né? A abordagem que pensa a ciência e o poder como mutuamente determinantes, né? A ciência gera poder, a verdade científica gera e dá poder, e o poder produz verdades, produz ciência, né? Eu acho que isso complexifica bastante a nossa questão. Eu acho que não é porque uma ciência é, de certo modo, eficaz na natureza que ela deixa de ter uma espessura política, uma relação com formas de dominação capitalista, etc, etc, etc. Eu acho que é importante a gente sair daquela polarização inicial, que é onde eu tentei demonstrar, mencionei mais do que demonstrei, a limitação, o ponto cego freudiano, né? Bom, então acho que cabe a mim abrir. Não chega aqui? Tá. Bom, antes eu devo confessar que eu sou um estranho no ninho. Devo trocar de microfone. Eu não sou psicanalista, então vou fazer questões de linguista aqui. Mas antes, não, né? Eu me esquivo aqui. Essa questão que você falou do INPE, Pedro, da demissão, Paulo, perdão, da demissão do Ricardo, como que chama ele? Ricardo Galvão.
Ricardo Galvão foi o diretor do INPE que foi exonerado, é interessante que faz voltar para a cena pública um debate que parecia bastante obsoleto e jogado para a década de 60, que era a distinção entre ciência e ideologia. Parece que volta para a cena pública reinvestido, digamos, na posição do poder, na posição do Estado, né? uma polemização entre o que é da ordem da ciência e o que é da ordem da ideologia, quando o próprio Estado advoga, né, tanto o descrédito da ciência quanto uma perspectiva de ciência que ela toma para si contra os cientistas. É muito doido isso como acontece. O debate entre Ricardo Galvão e Ricardo Salles, o ministro do Meio Ambiente, não sei quem assistiu, foi um debate muito complicado, muito angustiante de assistir, porque o tempo todo o ministro do Meio Ambiente falava para o cientista: você está sendo ideológico, né? É muito louco, parece que a gente está na década de 60 mesmo, assim, e as coisas parecem ter fronteiras muito demarcadas, né? Ou seja, é ideológico quando, bom, fazendo uma paráfrase selvagem, né? É ideológico quando os dados eles são enviesados de modo a não favorecer as expectativas do Estado, né? De modo a não favorecer as políticas públicas que estão sendo tomadas agora. Então, fazendo uma pergunta de linguista mesmo, eu queria dar um passo atrás e perguntar como é que o sentido de ciência vem circulando nesses espaços, de volta à cena pública, o espaço, a questão científica vem tomando vem ganhando um protagonismo cada vez mais acentuado nessa relação específica com esse significante que volta, que é a ideologia. Quando eu penso como linguista, como analista de discurso, quando me vem essa coordenação simples, discurso e ciência, é quase que inevitável para mim pensar na relação discurso, ciência e ideologia. Pedro está aí, chegou agora, pode ajudar também a gente a refletir sobre isso. E eu fico pensando mesmo nisso, assim, como é que a gente está produzindo lisencoísmos contemporâneos, né? Quase que um caso lisenco reatualizado, em que o tempo todo as práticas de produção de conhecimento, elas estão sendo colocadas no espaço de dúvida pelo poder. Eu não sei como é que isso funciona do ponto de vista se é uma transformação específica do discurso neoliberal, né, colocar a ciência no espaço de dúvida para fazer prevalecer uma outra discursividade, e quais discursividades são essas que se entrechocam ao discurso científico, formalmente produzido nas universidades, nos espaços de pesquisa, que estão questionando justamente o funcionamento da sociedade neoliberal, dessa formação social específica em que a gente vive agora. E, enfim, eu fico pensando nisso. E, Nelson, você falou logo no início uma formulação que me chamou muita atenção, eu queria só escutar mais, assim. É porque parece também que discurso e ciência estão funcionando aqui muito como pressupostos. Eu queria meio que escutar o que é que em termos conceituais mesmo, como é que a gente está trabalhando com essas categorias. Discurso. A formulação que você falou foi espessura discursiva da ciência. E eu fiquei pensando muito nessas categorias, assim, como é que discurso e ciência estão funcionando como conceitos para que a gente possa pensar, inclusive, em estratégias de intervenção, como Michel Pechet, um filósofo que eu gosto bastante, ele falava que o grande trabalho do analista de discurso era produzir conhecimento na teoria para intervir na luta política. Parece uma coisa meio também obsoleta da década de 70, mas que cada vez parece também ganhar mais necessidade, mais força, mais importância. Então, eu queria saber mesmo como é que essas categorias podem funcionar para a gente produzir dispositivos analíticos, em termos tanto da clínica, quanto da análise do discurso, mas também da intervenção política. Eu acho que refletir e colocar em suspenso esses conceitos é importante para a gente construir esses dispositivos, esses mecanismos. Enfim, são divagações mesmo, nada muito organizado. Como é que você se chama mesmo? Fábio. Bom, interessante. O que eu estava pensando, basicamente, quando eu falei na espessura discursiva da ciência, né, é um trabalho de reinterpretação, digamos, que não começou hoje, né? Acho que são inumeráveis alguns filósofos, né? Começando com Hegel, que pensam a verdade científica no interior de uma historicidade, né? Esse é o primeiro ponto. Além disso, né, uma outra tradição pensa
racionalidade científica no seu potencial patogênico, ou seja, a gente fez uma longa pesquisa no LaTeShip já sobre as patologias da razão, onde tentamos recuperar uma série de autores que pensam essas patologias. Então, há um longo trabalho de diagnóstico das patologias da razão dentro de uma tradição de intelectuais que pensam a sociedade já. A psicanálise, ela, de algum modo, pelo menos em Freud, ela não entra nesse debate incorporando o problema das patologias da razão como um mal em si, como uma questão em si. Mas, como o Hugo trouxe aqui, o Gulana, a psicanálise não se limita a Freud. Essa foi uma das principais questões do Lacan, né? A definição, a conceitualização do discurso da ciência, pelo menos na sua parte final da obra. Eu acho que são trabalhos de deciframento importantes que têm uma espessura política, principalmente nesse primeiro momento de minoração da verdade discursiva pela ciência, né? Esse trabalho de minoração, uma coisa que o Paulo trouxe também, eu diria que já é um trabalho político, né? Um trabalho no discurso, a partir do discurso. Então, é basicamente assim que eu vejo, né? É um trabalho naturalmente necessário, né? A gente tem epistemólogos do calibre do Gilles Gaston Granger que reafirmam, né, uma espécie de sintaxe universal da ciência que garantiria a verdade no seu modo absoluto, né, independente das culturas e dos tempos, né. Eu acho que o trabalho de minoração, de decifração, de reinterpretação deve incidir para além dessa produção laboratorial, né, mas, sobretudo, numa perspectiva mais Foucaultiana, que pensa nos seus efeitos sociais e nos seus usos sociais, né? Um pouco essa diferença que essa justaposição de significantes me inspira. Bem, não queria tomar muito a palavra, a ideia inicial é que a palavra circule também. Aqui temos uma primeira candidata. Ah, está bien. Bueno, buenos días. En verdad le agradezco mucho la invitación, Guillermo, y me gusta estar acá y agradezco la presencia de ustedes en donde, hasta donde pude entender, me hicieron pensar algunas cosas que en verdad ya las venía pensando, pero las pusieron en palabras, en otra lengua. Y es que no es discurso y ciencia, sino es discurso, ciencia y política. Creo que cada uno a su manera, de alguna manera, lo puso en juego. Porque no podemos olvidarnos de que efectivamente la ciencia está tan teñida de la moda como cualquier otra disciplina, lo que se usa. Hace un tiempo atrás, hace un par de años, descubrí, investigando sobre este tema, a un académico médico de profesión, Peter Gotze, un danés, que ganó una batalla la ganó en Inglaterra, le publicaron su discurso frente a la FDA de los Estados Unidos, respecto del uso indiscriminado de ciertos medicamentos. En esa situación, él, habiendo trabajado muchos años en un laboratorio y siendo además de médico químico, doctor en química, etcétera, etcétera,
él descubre un montón de cartas que llegan y se archivan respecto de los condicionamientos y efectos secundarios de esos medicamentos. Se los recomiendo, está en YouTube y las conferencias en inglés están traducidas al castellano. Y entonces él discute precisamente lo que tiene que ver con lo que se mueve detrás. Y no es ni más ni menos que lo que Carlos Marx hubiera dicho, la economía, el capitalismo, el dinero. Ciertos medicamentos, uno específicamente, necesitaba para ser aprobado en los Estados Unidos la aprobación de 2 academias europeas. Van a Suecia y le dicen que de ninguna manera, van a Alemania y le dicen que de ninguna manera, y a los 6 meses finalmente consiguen, cosa que luego se descubre que en realidad había habido lo que en nuestro Río de la Plata se llama coima, y entonces aceptaron. Entonces me preguntaba en esto de discurso, ciencia y política, justamente. Escuchando a nuestros queridos hermanos brasileños, ¿no es acaso la ciencia entendida de este modo, un discurso que se pretende totalizante? ¿Un discurso que se correspondería con un discurso capitalista, en el sentido en que como discurso capitalista no homologable al capitalismo, pero sí un discurso capitalista en tanto se pretende decir la verdad? Porque si yo digo hace frío, es científicamente verdad, ya es algo creíble. Entonces, planteo la pregunta al revés. No es si el psicoanálisis es una ciencia, sino qué es la ciencia desde el psicoanálisis y la aparición del psicoanálisis. Ya sabemos, porque lo sabemos, que no hay ningún perro que se ulcere, que haga úlceras por estrés. Tampoco hay ninguna perra que no sea doméstica, o sea, que esté atravesada por el lenguaje, que haga pseudociesis, o sea, embarazos histéricos. Si son perras de la calle no hay pseudociesis, solo hacen pseudociesis las perras que están atravesadas por el lenguaje, por el discurso del otro. Entonces no podemos desconocer de que efectivamente a nivel de lo que tiene que ver con científicos serios como Kandel, por ejemplo, como Brenner, por ejemplo, como Zhag, por ejemplo, que son gente con las que vale la pena interlocutar con ellos, pero olvidan el inconsciente y lo reducen simplemente a una cuestión absolutamente química, como si hubiera una computadora que efectivamente pudiera calcular al sujeto como tal sin darse cuenta de que lo forcluyen. Y se olvidan de que las palabras intrusivas, violentas de amor de la madre, y digo violentas porque arrancan al pequeño sujeto por nacer, que no es pura biología, que hay una historia, una prehistoria que lo precede, va a marcar el córtex cerebral y que eso va a dar cuenta de un cambio en donde las series aleatorias freudianas dan cuenta de esto. Bueno, podría seguir hablando, pero paso la palabra. Yo voy a retomar el debate por otro ángulo, pensando esta relación entre discurso y ciencia a la luz de 2 conceptos que me parece que hay que introducir. El concepto de secreto y el concepto de lo imperceptible. Desde finales del siglo XIX, sobre todo del siglo XX, con la carrera atómica, lo que está relacionado con el proyecto Manhattan, la Guerra Fría en adelante, pasaron 2 cosas que atraviesan a este problema. Una, la relación íntima entre ciencia y política. El proyecto Manhattan fue un proyecto político,
no solamente un proyecto científico, el proyecto de la creación de la bomba atómica. Pero era un proyecto secreto. La dimensión del secreto en tanto la producción científica se fue articulando progresivamente y en la medida que fue saliendo a la luz la dimensión del secreto, es decir, se produce ciencia, pero no es una ciencia que es accesible a la población, se produce la duda de si eso es verdad, si no han dicho la verdad, y si la ciencia no es una forma de engañar. Eso tiene cierta relación con los argumentos de los terraplanistas, por ejemplo, que dicen, no, ustedes nos están engañando. Pero hay otro problema que a mi gusto es más grave y al mismo tiempo más complejo, es que los objetos de la ciencia se hacen cada vez más imperceptibles. O sea, nos hablan del bosón de Higgs, no tenemos ni idea de lo que es el bosón de Higgs. Nos hablan de que son los quarks, pero nadie vio nunca un quarks. Nos hablan de las ondas y las partículas y fenómenos ondulatorios a nivel microfísico, pero probablemente tampoco nadie pudo observar eso. Y eso es una cuestión central en esta relación. ¿Por qué? En las discusiones de la epistemología del siglo XIX, en torno a la ciencia, la cuestión era cómo lo dado, aquello que tenía relación con el aparato sensible, podía producir una experiencia de conocimiento de carácter científico, y había un debate en torno a que eso fuera científico, no metafísico. Por lo tanto, la relación de poder percibir y de tener una experiencia que no fuera secreta y accesible a la conciencia era central. El problema es que con la física cuántica, la experiencia es matemática, o por lo menos matematizable. Lo que hace que sea una experiencia solamente accesible a aquellos que conocen ese lenguaje. Los demás podremos ir al bosón de Higgs, pero ¿podremos acceder a ese lenguaje, a esa modalidad discursiva plenamente? Eso produce un problema, porque las traducciones producen una oscuridad. Está el tipo de ejemplo del Gabagay en el Quine. Digo Gabagay, pero no sé si es pata de conejo o conejo. O sea, digo bosón de Higgs, pero no sé de qué me refiero. Entonces me parece que uno de los problemas que tenemos es que más que la dimensión de la verdad, es la dimensión de no poder saber cuál es la verdad. De que uno parece que tuviera que pasar por una especie de experiencia del saber bastante compleja para poder acceder a esa verdad. Me parece que eso tiene mucho que ver con lo que ocurre con el Amazonas y con otras cosas, donde básicamente la asunción de la verdad a veces está sobre qué confianza tengo de la fuente que me dice que eso es verdadero, y no de las argumentaciones en torno a lo que es verdadero. Lo cual genera digamos, una porosidad sobre la propia producción científica, porque digamos, empezamos a dudar sobre si eso es científicamente verdadero. Por ese lado. Hola, buenos días. Muchas gracias a Guillermo y a la organización por la invitación. Yo no soy experto en análisis del discurso. Soy psicólogo clínico, investigador, corriente cognitivo-conductual, que como la mayoría conocerán, tenemos un acercamiento a lo que es la ciencia un poco diferente. Creo que es interesante la relación que planteaba la colega respecto a la relación entre discurso, ciencia y política. Obviamente es un tema político. Y en el fondo de la cuestión está, ¿qué es ciencia? Hay muchas definiciones sobre ciencia, hay epistemólogos, hay muchos libros escritos sobre eso, no voy a ahondar en ello, pero yo prefiero entenderla como una forma creada por humanos para aproximarse a algo que pudiera ser un conocimiento que pudiera asemejarse a algo verdadero. Una forma de acercarse a algo que pudiera ser verdadero, de tantas cosas que uno puede decir. Yo puedo decir que ahora estoy hablando porque Júpiter se alineó con la Luna el día que yo nací a las 14:35 o cosas por el estilo, y la gente puede decir, eso es un bolazo. Bien, entonces de alguna forma hay que determinar qué es una tontería o qué es una idea incorrecta de que es verdadero.
Entonces la ciencia es una forma, tal como yo lo veo, de aproximarse al conocimiento que puede ser verdadero, que puede estar equivocado, lleno de imperfecciones, de defectos, de contradicciones. Es una forma de conocimiento construida por humanos, con todas las virtudes, defectos y cuestiones corruptas, relación con el poder, etcétera, que puede tener. Yo me estoy acordando ahora de un discurso que hizo un científico bastante reconocido que se llamaba Carl Sagan, un poco antes de morir, donde él estaba preocupado porque había un cierto desconocimiento, un cierto alejamiento de gran parte de la población hacia lo que es la ciencia, y explicaba su preocupación en base a que algunos hechos concretos, y uno de ellos es que gran parte de las sociedades modernas están construidas sobre ciencia y tecnología. La forma en la que producimos, la forma en que vivimos, la forma en que nacemos, cómo morimos, cómo nos relacionamos entre nosotros. A ver, tenemos acá un micrófono, luces, celulares, todo el mundo habla del efecto sobre la psicología de los celulares, de la tecnología. Entonces estamos en una sociedad que se construye sobre eso y la gente, el promedio de la población, conoce muy poco sobre ciencia. ¿Qué genera eso? Y ahí es donde está la relación con el poder y la política. Genera que alguien toma esas decisiones por esa población, ¿no? Hablaba el colega hace poco del bosón de Higgs. Y sí, yo no sé lo que es el bosón de Higgs. Me puedo poner a leerlo, puedo ponerme a investigar. Tengo una idea aproximada. La realidad es que los físicos tampoco saben lo que es el bosón de Higgs, porque la física cuántica es una cosa muy rara, muy loca. Pero el punto es que alguien toma esas decisiones por mí. Alguien decide por mí cómo voy a vivir, cómo voy a morir, cómo voy a producir. Ese es un efecto peligroso para cualquier sociedad que se considere democrática. Otro efecto es que, de nuevo, la ciencia es una forma de pensar qué es lo verdadero y qué es lo que no es verdadero. Una forma de pensar que implica dudar de lo que dicen las personas que se supone que son autoridad. En el método científico no importa que lo diga una autoridad, hay que comprobarlo en hechos. Eso te enseña a pensar dudando de las verdades que te puede decir alguien. No sé si me explico. Lo que decía Sagan es que eso nos hace vulnerables, eludir ese método científico. Nos hace mucho más vulnerables al charlatán de turno. Al Trump, al Bolsonaro, al Hitler en su momento, Mussolini. Gente que viene y te dice, no, los problemas de la sociedad es porque hay judíos. Y la gente va y aplaude. Ahora tenemos, por ejemplo, el tema de, justo salió la Amazonia, que además tenemos muchos colegas de Brasil. Y es cierto, la ciencia está hecha por hombres, sirve a los intereses de los grupos de poder de los hombres, tiene los defectos ideológicos de los hombres. Digo, uno podría hablar, por ejemplo, del modelo freudiano y el machismo. Uno puede hablar del modelo cognitivo y el capitalismo, etc. Eso existe. Pero sin embargo la ciencia es la que nos dice que no hay que deforestar la Amazonia. La ciencia es la que nos dice que tenemos que dejar de producir y de consumir como lo hacemos. Y allí es donde los grupos de poder toman esos puntos flacos, esos puntos blandos, de decir, pero la ciencia es imperfecta. No sabemos si el calentamiento global es por nosotros. Entonces vamos a hacer mierda todo y nos vamos a quedar tan contentos de que, no, la ciencia, va. Entonces, obviamente, desde mi perspectiva, repito, yo no soy analista del discurso, las prácticas generan realidad psicológica, las prácticas generan relaciones de poder, el discurso genera todo eso, pero desde mi forma de trabajo tenemos una adherencia mucho más fuerte al modelo popperiano de ciencia, una ciencia que sea capaz de ser contrastada, que uno pueda decir, yo digo que este vaso tiene agua y que alguien lo pueda comprobar si tiene o no tiene agua. Y creo que es importante respecto a eso, una forma de pensar que debería ser más democrática, que debería ser más compartible y que
en el ámbito de la psicología, que es una ciencia blanda, una ciencia en la cual es difícil aplicar los métodos de otras disciplinas porque tenemos un objeto de estudio con una gran complejidad. Tenemos tantas neuronas como estrellas hay en nuestra galaxia. Y además, cada neurona sola tiene 100.000 conexiones, en promedio con las demás. Estamos hablando de un objeto de estudio que es complejísimo, pero ¿cómo nos vamos a acercar a él? A través de una forma de llegar a la verdad que pueda ser compartible o a través de lo que opine el experto de turno. Bueno, varias cosas, te agradezco porque me siguen surgiendo cosas. Respecto de quien intervino hace un ratito atrás con el bolsón de Higgs, bueno, yo tengo una especial debilidad por estas cuestiones, no podría ponerme a describir el bolsón de Higgs, pero sí eso demuestra, por un lado, que obviamente no podemos saber de todo, y demuestra algo mucho más importante, y es cómo la ciencia y cómo nuestro saber no alcanza a decir el real por el cual se tienen que inventar la poiesis, la poética. ¿Cómo llaman los científicos de las ciencias duras, de la física, de la lógica, de la matemática, las enanas blancas, los agujeros negros, el bolsón de Higgs? Son nombres poéticos allí donde la palabra no alcanza a nombrar lo que en Lacan, yo sí soy psicoanalista, soy freudiana lacaniana, solo por llevarle la contra a mi compañero, porque no alcanzan las palabras para nombrar. ¿Nunca les ha pasado en las experiencias de amor, para llevarlo un poquito más a la realidad, que no hay palabra que cubra alguna cosa? Un dolor, un amor, no hay palabras. Y eso significa que estamos ante un límite en donde no todo se puede decir, para lo cual inventamos metáforas. Eso por un lado. En segundo lugar, sí acuerdo que la ciencia está muy amparada bajo los parámetros epistémicos de la empiria, lo que se ve y lo que se toca. Sin embargo, lo sabemos desde la antigüedad, bueno, no la antigüedad, pero en las épocas modernas, Galileo no tuvo más remedio que decir «Eppur se mueve». No lo vemos. Cuando él enuncia la ley del movimiento rectilíneo uniforme, la inercia de que si tiro un objeto, no sé si lo recuerdan, ¿no? Si tiro una pelota, esa pelota va a moverse en movimiento rectilíneo uniforme ad infinitum. Entonces vienen y le dicen, demuéstrelo, tiran una pelota y se detiene. Y entonces los científicos dicen, no se comprueba, es falso. No calcularon una fuerza, la de la gravedad, que no la vemos, pero que existe. Quiero decir que no todo lo que se ve es cierto. Sin embargo, basándome en alguien que quiero mucho, que es Umberto Eco, yo tengo una verdad, porque el problema de la verdad es un tema absolutamente caro al psicoanálisis. Hay una verdad absoluta aquí y en todos los tiempos. Yo no sé si ustedes saben lo que es la verdad. Ustedes saben que hay verdades de dicto y hay verdades de re. Si yo digo que esto es gris, y es gris, si digo que el vaso tiene agua y tiene agua, es una verdad de re, que es en latín una verdad de hecho, que es la verdad que usaban básicamente los romanos. Sin embargo, hay otra verdad que es una verdad, hay verdades de dicto, que son las de dicción, y hay otras verdades de re, que son las verdades de cosa. Si yo digo el vaso tiene agua y tiene agua, bien. Hay una célebre afirmación de Tarski, el científico, el lingüista, que decía que si la nieve es blanca, ¿what? ¿Cómo se comprueba que la nieve es blanca? ¿Algunos de ustedes saben la cantidad de trabajísimo trabajo que habría que llevar adelante para demostrar que la nieve es blanca y no es un efecto visual? Entonces, volvemos otra vez a lo mismo. Se trata justamente de arrancarle a ese real que nos viene desde nuestra tradición judeocristiana,
que tiene que ver con esto de el caos. Las chicas lo van a entender fácilmente. Cuando se arranca del caos al cosmos, de donde deriva cosmética. Este mundo en donde Lacan, en el Seminario 2, se plantea una pregunta aparentemente muy boluda, que es, ¿por qué las estrellas no hablan? ¿Por qué no tienen boca? ¿Por qué no tienen nada que decir? ¿Por qué no tienen lenguaje? E inmediatamente se responde, claro que hablan. Hablan a partir de que son habladas por el hombre, por el otro, por ese otro que las ubica y pone el nombre de Cruz del Sur, las Tres Marías, la constelación de Orión, y entonces las ordena en un universo y salimos del caos al cosmos casi míticamente. Entonces les decía que sí hay una verdad que es aquí y hasta el fin de los tiempos absolutamente verdadera. Ustedes pensaron que yo iba a decir que la verdad absoluta es relativa. Pues no. ¿Saben cuál es una verdad absoluta e irrebatible? Que Superman es Clark Kent. ¿Por qué? Piénsenlo. Los dos son personajes de ficción. Y pueden discutirlo desde Mahatma Gandhi, el hinduismo, el sintoísmo, el budismo zen, que es el más minimalista de los budismos, el papa, los rabinos. Apenas sepan un poquito de cómic, saben que de aquí a la eternidad Superman es Clark Kent. Esa es una verdad irrebatible. Bom, agradeço muito as intervenções. Acho que acho que a gente tem alguns elementos muito importantes, inclusive para pensar. Eu gostaria, no entanto, acho que de retomar um pouco as questões que foram colocadas, né? O Heitor trouxe a Isabel Stengers para o debate. O Hugo acho que trouxe um detalhe muito interessante, né? Que é o fato de o Lacan mergulhar com mais afinco na questão da formalização após a sua teoria dos discursos, né? Quer dizer, que é uma teoria que permite o entendimento da ciência a partir, e aqui acho que trazendo um pouco o que o Fábio trouxe, né? Quer dizer, bom, uma ideia de discurso dentro do Lacan, quer dizer, que permite pensar a teoria a partir, digamos, de intencionalidades diferentes, né? Quer dizer, bom, a ciência ela pode ser entendida como algo que funciona num sentido crítico, que seria ligado ao discurso da histérica, como algo que faz furo no saber, que coloca questões. Ela também pode ser entendida no discurso do mestre, como enquanto uma instituição, enquanto um projeto de dominação. Ela pode ser entendida no discurso universitário, enquanto burocratização e tudo mais, enfim. Mas acho que a questão, né, e de alguma maneira tem um outro filósofo da ciência que eu acho que contribui bastante para esse debate, que é o Ian Hacking, quando ele está trabalhando justamente essa ideia. Ok, a ciência ela é construída a partir de nomeações artificiais, né, que não dizem respeito às coisas como elas realmente são, e não só em relação às nomeações, mas em relação à intencionalidade. Quer dizer, bom, muitas vezes um conhecimento que é produzido, ele é produzido não somente por amor ao conhecimento, mas porque, né, ele vai servir a algo, né? Acho que um exemplo muito interessante nesse sentido é o que tem se discutido, especialmente em relação à eficácia de antidepressivos na psiquiatria, por exemplo. Quer dizer, algo que sofreu uma espécie de revolução a partir da lei de acesso à informação norte-americana, né, que acho que tem a ver um pouco com o que o Gambini trouxe, né, sobre o segredo, sobre né, bom, a partir da lei de acesso à informação pôde-se ter acesso a estudos que as empresas farmacêuticas não publicavam porque não lhes convia, né? Então isso tem alguns efeitos, desde os mais graves, como por exemplo um dos antidepressivos mais vendidos nos Estados Unidos, chamado Paxil. Havia estudos que mostravam que ele aumentava em cerca de 30% a ideação suicida em adolescentes,
algo que não foi publicado e que depois, quando descobriram, foi, enfim, algo bastante relevante, mas mesmo em relação à própria eficácia, em relação ao placebo e tudo mais, quer dizer, isso tem modificado um tanto. Mas o Ian Hacking, ele traz uma questão que é importante, que é falar, olha, existem casos, digamos, de má ciência, né? Quer dizer, esses casos, bom, você não publicar os estudos que lhe convém e tudo mais, isso é muito claro, é muito fácil de rejeitar isso. Entretanto, a gente pode pensar que a ciência ela sempre feita com algum outro tipo de intencionalidade, que não só, digamos, o amor ao conhecimento, o amor à ciência. E o que isso quer dizer para o valor da ciência, né? Quer dizer, o que isso quer dizer para o papel que atribuímos ao conhecimento científico. Né? E aí ele traz toda uma discussão que aconteceu muito nos anos 80, né? E eu estou trazendo isso porque eu acho que é importante também que a gente possa avançar nessas discussões, né? Senão a gente fica nesse looping temporal. Ele fala, bom, nos anos 80 isso estava muito na moda, quer dizer, a gente descobria que havia intenções por trás de tais estudos e achava que isso, de alguma maneira, tirava o valor, ou deslegitimava os estudos, né? O Hacking trabalha isso falando de uma linha de desmascaramento do conhecimento científico. Ele fala, olha, que haja outras intenções, isso não invalida o conhecimento, isso não coloca nenhuma questão epistemológica necessariamente, a não ser em relação ao ponto, e que eu acho que isso aqui é um pouco consenso em relação ao que a gente está discutindo, né, que bom, existe uma questão de base que estamos partindo, é que a ciência ela não é autônoma em relação à política, né, eu acho que isso está estabelecido. A questão e aí eu trago um pouco a Isabel Stengers, né? Ela tem um livro que chama As Políticas da Razão, no qual ela discute bastante isso, que a ciência, e aí numa chave bastante Foucaultiana, né? Que a ciência ela é sempre política, não só por ter intencionalidades de poder, mas por ela ser uma forma em si de poder, quer dizer, ela não é dissociável do poder, o que não quer dizer, e isso me parece muito importante, que ela seja redutível à política, né? Para isso ela traz um conceito, esse conceito de redução, um conceito do Bruno Latour, né? Ele fala, bom, a ciência ela é política, mas ela não é só política, né? E acho que cabe a nós hoje, né, poder pensar, bom, o que é então, né? Quer dizer, o que diferencia o conhecimento científico em relação a outros tipos de saber, né? Sem negar esse atravessamento político, né? Quer dizer, eu acho que a grande questão é um pouco essa, pelo menos a questão que eu me coloco bom, dado que existe sempre um atravessamento político, existe sempre uma contingencialidade, existe sempre, né, outros interesses ou mesmo modos históricos de produção e tudo mais, coisas, né, são discutidas desde os anos 20, 30, né? A questão, bom, como que a gente coloca, como que a gente faz, apresenta o nosso próprio discurso, a nossa própria discursividade, né? A partir do que a gente acredita que o conhecimento deva estar a serviço de, né? Acho que um dos pontos, né, e aí eu retomo de novo, né, o Vitor trouxe essa ideia da Stengers, da ciência como uma aventura de ideias, né, que acho que é algo muito próximo justamente do lugar que o Lacan vai dar para a verdade, né? Quer dizer, bom, a verdade dentro da psicanálise lacaniana é aquilo que está sempre como oposição ao saber, aquilo que está do lado do impossível, do equívoco, enfim. O Lacan vai tentar, nos seus projetos de formalização, trabalhar isso de algumas maneiras. Acho que existe uma discussão se eles de fato funcionam em relação ao que ele queria ou não, enfim. Mas existe algo, né, quer dizer, em relação ao... Primeiro, de que seja possível produzir um discurso científico que não, digamos, caia na contradição daquilo que me parece ser um ponto central da ciência enquanto aventura de ideias, que é a possibilidade justamente
de crítica, né? Quer dizer, bom, como dizia o Paul Freire Bend, né? A ciência é essa prática que serve para provar que as teorias estão erradas, né? Quer dizer, me parece que isso é algo muito importante quando a gente está falando sobre ciência, né? Mas, ao mesmo tempo, existe uma questão que é, bom, e isso a Stengers traz também, quer dizer, a ciência ela não tem nenhuma garantia epistemológica, não existe nada na epistemologia ou na metodologia que forneça instrumentos para diferenciar o que é ciência ou o que não é, mas mesmo não tendo, a ciência ela é muito boa em diferenciar valor diferentes de conhecimentos, né, de diferentes conhecimentos. Isso não quer dizer que eles sejam qualitativamente, digamos, essencialmente diferentes de outros tipos de conhecimento. Isso não quer dizer que eles tenham uma relação direta com o mundo, mas de algum modo existe algo. E aí acho que tem um ponto importante que o Christian trouxe quando ele falou, né, dessa ideia de comunidade. Né? Quer dizer, e a Stengers ela traz isso da importância que, de algum modo, a força da ciência estaria justamente no modo como se estabelecem as relações dentro da comunidade científica, né? Especialmente quando elas se estabelecem a partir desse espírito crítico, esse espírito justamente de que, bom, nós estamos aqui amistosamente, mas para provar que os outros estão errados, ou que nós mesmos estamos errados, né? Quer dizer, e aí eu acho que tem uma questão e que é importante, né? Me parece que não é à toa que essa seja o primeiro debate desse encontro, né? Quer dizer, bom, como que a gente de fato coloca isso em ato, né? Quer dizer, como que a gente vai devagar. Desculpem pela velocidade da minha fala, mas acho que só para finalizar, quer dizer, como que a gente coloca isso, que acho que vai se depurando, né, enquanto espírito crítico e enquanto importância desse espírito na determinação das relações entre pesquisadores, entre uma comunidade, né? Quer dizer, bom, como que a gente vai fazer para que isso aconteça aqui nesses dias, né, que teremos muitas oportunidades de debate e de conversas e tudo mais. Então, eu queria voltar na colocação do Fábio, né? De que a gente tem a ciência e a gente tem o discurso, e quais são as condições e possibilidades para que a gente coloque esses dois significantes na mesma sintagma ou em diferentes níveis, né? Acho que a questão é muito interessante porque ela ia sugerir então a existência de uma espécie de metadiscurso, né? De onde a gente fala quando a gente diz a ciência está aqui, aqui começa uma fronteira para o que não é ciência. Essa fronteira é muito importante, me parece, numa definição mais endógena do nosso problema, porque ele significaria dizer não só o que é ciência, mas ao que ela se opõe naquele contexto específico. A sofística, por exemplo, aquilo que não é teologicamente aceito, ou a ideologia, ou a metafísica, ou a poesia, né? Há várias oposições que elas são constitutivas da definição do próprio discurso da ciência. No caso do Lacan, a gente tem uma coisa muito interessante, porque qual seria o nome desse discurso que fala sobre o discurso e a ciência? Ele diz, bom, isso não é um discurso, porque não há metalinguagem, né? Isso é uma tomada de posição muito curiosa, porque parece apontar para um espaço de indeterminação. Assim como ele, por exemplo, não diz que a política é um discurso. Muitas coisas são um discurso em Lacan, mas a política não é um discurso. Talvez a política seja esse campo justamente determinado ou articulado em torno daquilo que não se pode dizer, né? Da metalinguagem. Esse critério negativo, eventualmente, é importante para a gente situar de forma mais histórica, mais transversal, o que você estava colocando, né? Que é essa oposição que pode ser tomada de uma forma muito, muito simples, né? Aí eu partiria para uma segunda consideração sobre o que o Nelson colocou. Queria te ouvir, Nelson, é uma coisa na qual eu tenho insistido, né? Diz respeito a como hoje, nesse momento, a psicanálise se coloca em relação à ciência, né? Então,
talvez seja um momento diferente dos anos 70 ou diferente de 1922, né, quando Freud escreve a psicanálise Weltanschauung. Porque lá nessa conferência introdutória, ele diz uma coisa que me parece assim curiosamente denegada pelos psicanalistas, né? Bom, a gente, em geral, a leitura é: a psicanálise não é uma Weltanschauung, a psicanálise não é uma visão de mundo. Sim, mas textualmente está dito ali que ela não é uma visão de mundo porque ela compartilha a visão de mundo da ciência. Ela faz parte da visão de mundo da ciência. Isso nos compromete, vamos dizer assim, num debate vigoroso. Que dizer que a psicanálise então seria uma ciência, qual ciência? Ela eventualmente, o Freud está dizendo, e me parece não incongruente com as teses do Lacan, que a ciência é interlocutora constitutiva da psicanálise. De que para nos colocarmos no debate ou para entrarmos nesse discurso, a ciência é uma posição com a qual a psicanálise não pode se furtar. Não é optativo, né? Porque ele compara com a religião e com a política ali representada pelo anarquismo e pelo marxismo. Ele diz: com essas posições, a psicanálise não é constitutivamente definida, mas com a ciência ela é. E eu queria chamar também a atenção para a expressão que o Freud usa aí, que é Weltanschauung. A gente vai de Weltanschauung para discurso muito facilmente. Weltanschauung tem que ver com Welt. Welt tem que ver com mundo. Welt é mundo em alemão. Welt é uma das 3 ideias kantianas que não podem ser conhecidas. Não obstante, são reguladoras para o nosso funcionamento ético-político. Ao lado da alma e ao lado de Deus. Então, quando ele fala em Weltanschauung, é um conceito problemático. A gente diz assim, não é um sinônimo de ideologia, porque ideologias têm essa visão de mundo. Para o Freud, naquele contexto, Weltanschauung é um conceito precário. Por quê? Porque ele mantém uma ideia que talvez seja importante para a gente recuperar nos nossos debates contemporâneos, uma ideia que é meio fraca no Lacan, que é a ideia de mundo. Quando a gente está discutindo queimadas na Amazônia, quando a gente está discutindo, por exemplo, ciência europeia ou ciência a partir de uma epistemologia do Sul, uma epistemologia feminista, de uma epistemologia não eurocêntrica, qual é o metaconceito que a gente está levando em conta? Mundo. Queremos uma ciência que esteja à altura de um discurso que seja público, transparente e que tenha uma expressão no mundo. Weltanschauung é um conceito Kant, né? Aquilo que se pode ver de uma vez, aquilo que faz intuição, por exemplo. Então, Weltanschauung é aquilo que nos faz olhar para o mundo a partir de uma certa unidade. Lacan não questiona isso. Il y a há do um. O problema é que tipo de mundo, que reflexão sobre o mundo a gente pode colocar para o nosso momento, de tal maneira a reposicionar o debate da psicanálise com a ciência. E isso me parece crucial. Que Freud tenha tido uma posição, que Lacan tenha tido outra, a partir de um entendimento muito específico do que é ciência, dentro do campo da problemática das ciências humanas, da linguística como ciência piloto, da lógica como projeto de formalização, mas quero crer, tanto para o entendimento que o Lacan tinha quanto o Freud, eles não funcionam para a nossa época. Por quê? Porque hoje a gente tem uma definição corrente de ciência a enfrentar. Ciência é o que está nas revistas. Ciência é o que está nas revistas científicas. E as revistas científicas são feitas pela comunidade de cientistas, que se reconhecem interpares. E as revistas têm os seus critérios de seleção, têm os seus boards editoriais. São as revistas que são aceitas ou não pelo FDA, pela regulamentação. Elas que têm vamos dizer assim, um reconhecimento normativo, jurídico por parte do Estado. Bom, 95% das revistas científicas foram fundadas depois de 1970. Ou seja, Lacan não participou de um universo organizado por esta forma de discurso. E isso é um discurso. Isso é um discurso em relação ao qual acho que a epistemologia do Freud e do Lacan requerem uma revisão.
requerem uma revisão porque a ciência é histórica, porque a ideologia também é histórica, né? Só retomando... Oi? Está ouvindo? Tá. Retomando isso que Christian falou, quando eu falei das fronteiras, eu acho que é importante retomar isso, a fronteira entre ciência e não necessariamente ideologia, mas o que ela não é, como é que essas relações opositivas são construídas em práticas discursivas efetivas. Eu estava me referindo muito mais à ciência como um constituinte sintático que aparece em determinadas práticas discursivas, não como a categoria ciência ou como o conceito ciência. Eu acho que isso é importante demarcar também, na medida em que a gente está também buscando construir um dispositivo que leia os funcionamentos, né, que leia esses funcionamentos, que leia o modo como o FDA se reporta, que leia o modo como o discurso científico se produz, que interrogue efetivamente como se constrói. Porque, por exemplo, o debate, vou voltar para esse negócio que me incomodou muito, o debate entre Ricardo Salles e Ricardo, sempre esqueço o sobrenome desse rapaz, Galvão. O tempo todo, o ministro do Meio Ambiente está falando de ciência, mas não necessariamente ele está falando da mesma coisa. Às vezes ele fala da comunidade científica, dos cientistas, ou seja, a relação parafrástica que se produz quando ele fala ciência, em certos casos, é a comunidade científica. Em outros casos, são as instituições, as relações espúrias que ele julga acontecerem entre política e ciência. Ou seja, ele está falando de ciência o tempo todo, mas as relações de sentido que se produzem nessa cadeia sintagmática são várias outras. Então, a questão que eu me coloco é justamente essa. Como é que, entre a psicanálise, a linguística, a análise do discurso, a gente vai construir dispositivos capazes de desestruturar, triturar, como o Peixe, né, pedia, triturar essas discursividades, expondo que, na verdade, tem funcionamentos de diferentes naturezas, diferentes ordens acontecendo ali. E eu acho que abalar a religião do sentido é também expor a equivocidade desses discursos que parecem muito duros, muito lógicos, muito sedutores, muito verdadeiros. E aí a gente está tangenciando também o campo do político. Eu acho, quando eu falei assim da gente procurar mecanismos, e talvez essa seja uma ocasião urgente e importante, construir ferramentas teóricas e analíticas capazes de tocar o campo do político e produzir efeitos na conjuntura, produzir efeitos na luta política, no debate político, também interrogar sobre essas práticas de leitura que a gente está dirigindo ao discurso científico. Então, eu dei esse passo atrás, indo do discurso para a ciência, na verdade, e fiquei muito feliz quando você falou de sintagma, porque o problema para mim é de ordem linguística mesmo. É como é que ciência, esse sintagma nominal, está funcionando em determinadas práticas e sendo parafraseada de diversas maneiras nas diferentes disputas que o campo científico está produzindo na relação com o político. Enfim, acho que essa é uma questão analítica que se coloca urgente do ponto de vista político também. Bom, Cristiano, interessante a sua observação. E você trouxe alguns termos aqui que eu acho que merecem que a gente realmente se dedique a eles, como Weltanschauung, mencionou os sofistas, né? E no final da sua intervenção você trouxe à tona esse caráter de construção, né? Construção de um novo espaço discursivo de reconhecimento mútuo, através de uma espécie de articulação entre revistas, jurisprudência, produção de um certo saber, né? Bom, vou começar por aí, né? Acho que é uma construção, digamos, tecnologicamente muito mais desenvolvida do que a gente pode perceber, né? A questão da percepção aí é também importante, né? Aquilo que passa de modo imperceptível, não só na produção do bóson de Higgins, né? Mas também o que passa de imperceptível na circulação dos discursos que se tomam como cientificamente verdadeiros, né? Acho que essa é uma questão importante e provavelmente
tocaremos nela todos esses dias, né? O texto que eu vou apresentar amanhã tem um pouco a ver com isso, inclusive. Mas o que é importante, eu queria ressaltar aqui, nesta articulação entre a jurisprudência e, portanto, a polícia na produção do conhecimento, é algo que não pode ser classificado ou entendido como necessariamente novo nessa nossa oposição entre ciência e discurso, né? Talvez quem tenha realmente inventado a Big Stick Policy tenha sido Aristóteles, na sua instauração do princípio de não contradição como o princípio de todos os discursos. Aquilo que é dito, aquilo que é falado fora do princípio de não contradição. Estamos aqui falando numa semântica bionívoca, estamos falando numa sintaxe rigorosa. Aquilo que não pode ser veiculado na fala, senão através desse discurso, para Aristóteles, deixa de ser discurso. Ou seja, uma classificação desse uso da fala, que não obedece ao princípio de não contradição, como algo fora do campo do discurso enquanto tal. Isso não faz parte do logos, segundo Aristóteles. Estou retomando aqui uma tese, a meu ver, fantástica, fascinante, da Barbara Cassin, em 1985, né, o efeito sofístico. Bom, o que se mostra nessa análise da Barbara Cassin é que, nesse momento, há um ato discursivo em jogo na instauração mesmo do discurso lógico, que não pode ser defendido pelo próprio discurso lógico. Então, aqui tem uma separação entre, digamos, o enunciado, né, e a enunciação. Uma separação clara. No campo do enunciado, este princípio é colocado como algo a que se tem que simplesmente aderir. No campo da enunciação, há uma expulsão violenta de todas as outras formas discursivas. É nesse momento que o discurso, que hoje a gente conhece como discurso da ciência, basicamente começa a sua política. Bom, a outra questão é sobre a Weltanschauung, né? Bom, retornando agora ao Freud, né, você trouxe muita sutileza, né? Esses dois sentidos nesse texto do termo Weltanschauung, né? Até o momento em que Freud escreve essa sentença que você mencionou, você citou, Weltanschauung quer dizer uma coisa. A partir desse momento, ela passa a querer dizer outra, né? Ou seja, ele não passaria no critério aristotélico de discurso, né? Ele já seria jogado para o campo dos sofistas. Então, acho que estamos mesmo aí nomeando o cerne, o coração da questão, né? Bom. Bueno, agradezco las intervenciones precedentes del colega y de él. Simplemente para recordar que si bien los tres principios, porque además tengo el defecto de que estudié licenciatura en filosofía, así que es como un poco raro esto, los tres principios que fundaban el logos aristotélicos, el principio de no contradicción, de identidad y de el tercero excluido, como todos recordarán, supongo que nos habrán hecho la rabona o la rata, no sé cómo se dice en el Uruguay, a esa clase de lógica. Efectivamente hay un principio de identidad y de no contradicción. Sin embargo, voy a citar a alguien muy admirado por mí, que es un brasileño, que es Newton da Costa, que se basa precisamente para armar una lógica paraconsistente, diferente a la lógica aristotélica, basándose en la lógica aristotélica, pero basándose en los principios de Heisenberg, que se hizo muy conocido a partir de la serie de Breaking Bad. Heisenberg plantea que si uno conoce la velocidad de una partícula, no sabe su localización, y si sabe la localización, no conoce la velocidad a la que se mueve. O sea que se sabe una cosa y se pierde otra. Es imposible esa completud, en donde plantea que si el universo es completo,
le falta la incompletud, y si es incompleto, no es cierto. Entonces, Newton da Costa, un gran lógico, plantea una lógica paraconsistente en donde dentro de un mismo sistema acepta el P y no P como verdaderos. Y esto es una innovación absoluta porque es la lógica que usa particularmente el psicoanálisis, que es negar el principio de identidad y aceptar la contradicción. Aceptar la enamoración, como se dice en francés, que es un juego de palabras de la odio, y enamoración, enamoramiento. El odio-amoramiento, o alguna vez nunca lo experimentaron. El odio-amor. Aceptar las contradicciones en donde P y no P pueden ser verdaderas y al mismo tiempo. Aristóteles esto lo volvería loco, pero es así como el inconsciente funciona. Luego de haber dicho esto, obedezco al reloj y me tengo que ir a trabajar. Guillermo, una última. Bueno, se me durmió la pierna, disculpe. Sentado ahí. Bueno. Muchas gracias por las intervenciones. Me parece que este tema sí es inaugural de las jornadas. La relación entre política, ciencia y discurso. Me pareció muy interesante, ¿no? Esta oposición, entre las posiciones de Granger, Foucault, Popper. Me parece que hay varias cosas para discutir, para llevar adelante en los debates que vendrán. Y bueno, no sé si quieren proponer algo más. Me parece que sí, lo que me gustaría destacar es esa unión, esa proximidad en la que hay que mantener el problema de la ciencia con el problema de la política, ¿no? Que queda cada vez más definido, eso, más firme, ¿no? Me parece que no lo hemos terminado de comprender hasta ahora eso, porque estamos recibiendo efectos de la separación que existía entre política y ciencia, que forman parte hoy de nuestras vidas. Y bueno, los invito a seguir con los debates, entonces de aquí a 15 minutos. Gracias Nelson, gracias a todos los que vinieron, gracias a todos los que están aquí. Y bueno, un pequeño, no sé si hay café ahora, espero que sí. Yo preciso café para mi pierna. Muchas gracias.